Tudo bem, Neg? Tudo bem, Larissa, Fábio? Olha, esse voto do ministro Fux, pelo menos até agora, quer dizer, é um dos votos mais importantes dados no Supremo, desde que eu me lembro que eu acompanho o Supremo Tribunal Federal, porque ele vai na contramão de boa parte daquilo que a gente viveu no Brasil nos últimos anos, que é uma progressiva flexibilização, entortamento, ajuste, entendimentos, interpretações, etc., das leis, de uma maneira geral, e da Constituição. Quer dizer, o que o ministro Fux faz, na verdade, é uma retomada da regra do Estado de Direito, da Constituição, ou seja, uma interpretação legalista, que alguns chamam de garantista, do texto constitucional, dos direitos individuais, né? São 4 pontos aqui, eu não vou me estender, mas destacar primeiro ponto da instância devida e do juízo natural. Quantas vezes a gente, aqui nesse programa, aqui na Band, a gente tocou nisso? E aí eu até me permito, Neg, na minha visão, não há possibilidade que haja mais interpretações, porque o que vale é o texto, não pode valer o que é o entendimento, o que o juiz acha. Essa ideia de que a república vai ser baseada no que o juiz acha, ou naquilo que qualquer autoridade acha, não é república, não é Estado constitucional, não é Estado de direito, é outra coisa. Olha, minha formação é na teoria política, na filosofia política, na ciência política, que eu li Montesquieu há muito tempo na minha vida, depois Norberto Bobbio, né? Ou você tem o governo das leis ou o governo dos homens. O governo das leis é o que está escrito, que os constituintes lá na década de 80, 87, a partir das eleições de 86, escreveram na Constituição Brasileira. E eles escreveram na Constituição Brasileira que presidentes da República têm o foro por prerrogativa de função, não ex-presidentes da República. Isso sempre foi pacífico no Supremo Tribunal Federal. Recentemente foi mudado, eventualmente, por causa do Bolsonaro, porque se queria manter, né, o julgamento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, se criou o foro eterno, né? Lula foi julgado na primeira instância, Temer, os processos foram para a primeira instância. Quantas vezes a gente disse isso aqui? Não porque é a minha opinião, ou porque podia ser a Larissa, podia ter uma, o Fábio podia ter outra, o Eneg outro, nosso ouvinte outro. Não, porque está na lei, está na Constituição. Os juízes são pagos e muito bem pagos, tem toda aquela estrutura para preservar a lei que o país criou, e não para dar a sua opinião moral, e exatamente isso que tu disseste, né? Não importa que é canalha, não é canalha, o que eu acho, o que não acho, se é direita, de esquerda, e é incrível como é difícil fazer essa diferença no Brasil, entre o mérito, entre o conteúdo do julgamento de alguém e a forma, olha, e aqui eu vou mais além um pouco. Se o ex-presidente Bolsonaro não tem foro, aquelas pessoas do 8 de janeiro também não tem foro. Tinha que estar na primeira instância, não tem nenhum problema estar na primeira instância, não dói estar na primeira instância, é apenas a regra do jogo. O outro ponto é esse tema da organização criminosa, né? Ele refuta esse conceito foi sendo usado no Brasil de maneira abusiva, não é isso que ele diz lá, ele diz assim, foi se flexibilizando esse conceito. Então, bom, tudo virou. Eu me lembro quando fizeram aquelas acusações contra o ex-presidente Temer no governo dele, eu me lembro que eu li, havia uma enorme organização criminosa que atuava há anos no Brasil. Então, joga toda uma série, um pacote imenso de fatos dispersos, não é? Dá a eles uma espécie de narrativa a posteriori, não é? O tempo permite isso, faz de conta que aquilo tudo ajeita de tal maneira que aquilo tudo pareça ter uma ordem, uma coerência, para fazer parte de um mesmo comando, de um mesmo desígnio, de uma mesma liderança. Então vamos lá, então é uma frase de boquirrota num comício do 7 de setembro, uma reunião com os embaixadores, uma crítica às urnas eletrônicas, até a viagem para a Flórida do presidente no final do ano, depois aquelas invasões lá, do 8 de janeiro, enfim, tudo vira uma grande organização criminosa trabalhando, mesmo para quem não é jurista, quer dizer, soa mal isso, né? Quer dizer, você juntar fatos, e fatos dispersos e dá esta racionalidade, aí constitui um crime, né? E ele coloca perfeitamente bem na letra da lei, de novo, para ter organização criminosa, você tem que ter crime, não pode ter crimes determinados, né? Tem que ter crimes indeterminados, ela tem que se organizar para cometer vários tipos de crimes, né? E tem que ter uso de armas, está na lei, não é porque eu quero, ou o outro gosta, não gosta, que é de esquerda, de direita. As pessoas têm a mania, né, de julgar por passionalidade, não, é o que está na lei, não tem uso de armas de fogo, não adianta você ter posse de armas de fogo, tem que ter uso de armas de fogo, né?
Então ele vai nessa toada. Depois há um tema que é caro ali, que é o tema que a gente tantas vezes tocou aqui, que é a individualização das penas. Você não pode ser condenado pelo crime que um outro cometeu. Então é óbvio que tem que individualizar as condutas, não é? Então é o problema clássico desse julgamento. Então a senhora, quantas vezes a gente falou, a senhora essa que pichou com batom vermelho e perdeu o mané, que não depredou, não invadiu, não sei o quê. Bom, agora ela é acusada de 5 crimes, derrubado do Estado de Direito, golpe de Estado, lesão a patrimônio, só porque algumas pessoas que estavam junto lá na manifestação depredaram, né? Ou porque outros estavam rezando para ter uma virada de mesa. Então o cara da bola do Neymar, o cara sentou na cadeira do ministro e tal. O Brasil viveu nos últimos anos o reino das tipificações abertas, do direito de pode tudo, né? O direito da interpretação. O que o ministro Fux faz é assim, não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos, goste-se ou não, você pode ser de direita, esquerda, gostar do Bolsonaro ou gostar do Lula. Existe uma regra. Sabe por que a regra é importante? Larissa, Fábio, Eneg, porque a regra é o que nos protege do arbítrio e do abuso e da vontade individual de quem está no poder num certo momento, de uma certa maioria, seja no Congresso, seja no tribunal, das falhas humanas, da falibilidade dos juízos, dos nossos vieses cognitivos, e ela nos protege no longo prazo. A gente pode até perder aqui e ali dentro do que a gente acha que deveria ser decidido, mas no longo prazo é o melhor caminho para um Estado republicano. E daí a importância, eu diria, histórica desse voto do ministro Luiz Fux. Olha, a sociedade do Brasil, muita gente no Brasil comprou uma ideia, na minha visão, completamente falaciosa, de que para proteger a democracia, para salvar a democracia, precisava se abrir mão de requisitos e critérios básicos da própria democracia. Era um pouco a ideia de que, bom, se a gente manter os ritos constitucionais, tipo esse, juízo natural, primeira instância, devido processo, ampla defesa, etc., não vai funcionar. A gente não vai obter o resultado que a gente quer obter, que é condenar essas pessoas, né? Porque a gente acha, ou a gente tem certeza, etc., que elas cometeram os delitos nos quais elas são acusadas, né? Então a gente atropela, vamos atropelar, né? Vamos pegar um atalho. Eu tenho dito, até escrito muito sobre isso, né? Isso é uma tradição brasileira, é um jeitinho autoritário, né? O professor Vanderlei Guilherme dos Santos, grande cientista político, chamava do autoritarismo instrumental, que cá entre nós está na esquerda e na direita, né, Eneg? Porque quando aquelas pessoas foram nos quartéis pedir a intervenção dos generais, elas também queriam um atalho autoritário, elas também estavam dizendo que sabe, o general vem aqui, dá uma arrumada na casa, depois a gente segue o baile da democracia, né? Tá certo? Do ponto de vista da esquerda, a mesma coisa. Vamos fazer censura prévia, não tem esse negócio de instância devida, juiz natural, amplo direito de defesa, mas a gente obtém o resultado que a gente quer obter e salva a democracia e segue o baile, né? Não pode ser assim, né? Olha, essa talvez a questão mais grave, né, Eneg? Porque o voto do ministro Fux, ele é uma espécie de banho de legalidade, de constitucionalidade, pode chamar até de água fria, né? A frieza da lei, a água fria da lei, da regra do jogo, né? Você lembra do Sérgio Buarque de Holanda, né? A frieza da impessoalidade dos direitos, né? Da democracia constitucional liberal. Então mesmo que ele vai perder, né? Vai ficar 4-1 provavelmente, mas vai ficar esta marca. Primeiro vai ficar o voto para a história, né? Segundo, vai ficar uma reflexão para a sociedade brasileira, né? E vai ficar este mal-estar no Brasil. Quer dizer, será que nós estamos abrindo mão de questões do Estado de Direito, de garantias individuais, que pertencem a todos os brasileiros, de uma maneira que a gente não deveria fazer, né, no afã da polarização, das paixões políticas? Assim, qual é o custo que isso tem para a democracia brasileira no longo prazo? Então são essas questões, na minha opinião, mesmo perdendo, mesmo sendo um voto minoritário, e muitas vezes em Supremas Cortes, votos minoritários tiveram muita importância histórica. Eu acho que esse é o significado aí do voto, pelo menos até agora, do ministro Fux.